Olá, amados! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma palavra de Deus direto para o teu coração. Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, para rapidinho aí, se inscreva no canal para que você receba a notificação toda vez que surgir um novo vídeo, para você não perder aí nenhuma semana. E a palavra de hoje, eu quero dar continuidade à última palavra da última semana. Então, se você não assistiu, pode parar rapidinho, já vai lá, salva para depois você assistir e você vai assistindo na sequência. Mas a gente falou na última semana, recapitulando para quem não pôde assistir, a gente falou um pouquinho sobre um episódio entre Daniel e o rei Belsassar, quando Daniel vê uma escritura na parede, que Deus aparece no meio de um banquete e escreve falando que o rei Belsassar vai perder o trono e que o trono dele vai para os medos persas. E aí, no meio desse momento todo, o Império Babilônico é tomado e a partir dali o rei Dario toma o Império Babilônico e Daniel é nomeado como um dos 3 governadores. E eu quero dar sequência um pouquinho nessa história, por isso que é importante que a gente dê continuidade para a gente entender alguns princípios que a história de Daniel nos deixa. A gente já falou aqui bastante coisa sobre a história de Daniel. A última coisa que a gente falou foi sobre esse episódio do banquete, e aqui eu quero dar sequência com um episódio que talvez seja o mais conhecido, inclusive, da história dele e da palavra de Deus sobre ele, que é a Cova dos Leões. É o momento onde ele é jogado na Cova dos Leões. Eu quero te explicar o porquê que isso aconteceu, o como que ele foi salvo e alguns princípios que a gente aprende com essa história. Legal? Então vamos lá, se você puder, abra sua Bíblia comigo lá em Daniel capítulo 6. Vamos lá. Só para a gente não ler tudo, até porque o capítulo é grande, vamos começar do 6:10, tá? Quando Daniel soube do decreto, pausa, só para contextualizar, para a gente não precisar ler tudo também. Como eu falei, Daniel ele é nomeado como um dos 3 governadores. Na verdade, o rei nomeia 120 sátrapas, então são 120 responsáveis do governo, e desses 120 ele destaca 3 para serem os supervisores, como se fossem os ministros. Então, dentro desses 3, um deles é Daniel. E de repente Daniel começa a se destacar em relação aos 3 pela excelência do trabalho dele, e ao se destacar, os outros 2 começam a ter bastante inveja dele e começam a buscar coisas para culpá-lo, para que ele seja tirado do cargo, para que ele fosse deposto do cargo que ele estava. E uma dessas coisas, inclusive, ó, só para vocês acompanharem essa parte, ó, 6:4, ó. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, aqui eu já aprendo o primeiro princípio sobre Daniel nessa história em específico, sobre a Cova dos Leões. O primeiro princípio é: no momento em que as pessoas quiserem de fato te afetar, não só pessoas, mas talvez até o mundo espiritual, o que essas pessoas vão usar, o que o mundo espiritual vai usar para te afetar? Aquilo que você errou, aquilo que você hoje ainda não dá conta, não vou nem falar aquele pecado, mas aquele erro que você deixa escondido debaixo dos panos e você acha que ninguém está vendo, esse mesmo. Deus está vendo esse erro, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus viu o que você fez. E se você já pediu perdão para Deus, fique em paz, você já está perdoado, porque Jesus morreu por nós, para isso, para que você seja perdoado. Então, não deixe que, primeiro, o diabo te culpe por isso. Segundo, não deixe que pessoas usem erros do teu passado contra ti, pois hoje você é uma nova criatura se você crê em Jesus. Então, na prática aqui, Daniel, os outros sátrapas, né, os outros líderes, eles tentaram culpar Daniel por algo que eles estavam tentando achar, mas na verdade eles não acharam nada. Então eu profetizo sobre a tua vida que toda vez que alguém quiser armar uma armadilha sobre ti, seja na tua área profissional, seja na tua vida sentimental, seja na tua família, seja na tua vida amorosa, em qualquer área da tua vida, eles não vão achar nada que possa te culpar, porque tudo que você errou lá atrás, e ninguém é perfeito, tudo que você errou lá atrás, você colocou nas mãos de Jesus, e Jesus te libertou, Jesus te perdoou, e além disso, tudo que você passou a fazer dali em diante, você passou a ser reto diante de Deus, e ser reto diante de Deus é a maior paz
no coração que um homem pode ter. Porque quando você está reto diante de Deus, você sabe que tudo pode acontecer, mas Deus vai te livrar, Deus vai te salvar, Deus vai te proteger, Deus vai te resguardar. E por isso que isso é o que dá a maior paz, que excede todo entendimento, como diz a palavra. Então, primeiro princípio que eu aprendo aqui, já falando um pouquinho sobre isso, primeiro princípio, toda vez que alguém quiser te achar e te atrapalhar e talvez te acusar de alguma coisa, eles vão buscar coisas que você fez no teu errado. Então, primeiro passo, se você ainda não pediu perdão para Deus pelos teus erros, se você acha que aquele erro que você deixa escondido, Deus não sabe ou as pessoas não vão saber, entenda, não se trata das pessoas, não se trata às vezes nem mesmo de você, se trata do que Deus sabe do que você está fazendo. É entre você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. A sua família, às vezes os seus amigos, ninguém tem nada a ver com isso. É entre você e Deus. Você sabe o que você está fazendo, que você precisa hoje parar, pedir perdão a Deus e ter uma nova chance a partir dali e ter uma vida reta diante de Deus a partir dessa decisão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos dar sequência agora no capítulo 10, no versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, a partir dali, desculpa, não contextualizei total a história, a partir dali, então, eles começaram a buscar coisas para atingir Daniel, para acusar Daniel, só que eles não acharam nada. Ao não achar nada, eles pensaram, cara, vamos pensar alguma coisa que tem a ver com a lei do Deus do Daniel. Então, eles pensaram, já que o Daniel ora todos os dias, vamos fazer com que o rei emita um decreto, onde nesse decreto ninguém pode adorar ninguém a não ser o rei, durante pelo menos, nem lembro quanto tempo foi, durante algum tempo. Eu digo, o rei vive, os supervisores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando para todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem dos próximos 30 dias, lembrei, 30 dias, nos próximos 30 dias, fosse morto e jogado na cova dos leões. Então eles chegaram e falaram, rei, seguinte, cara, a gente tem muita gente aqui que ainda não entendeu que você tomou o poder, então vamos fazer o seguinte, vamos botar um decreto que todo mundo só pode orar, só pode pedir, só pode suplicar para você por pelo menos 30 dias. Não pode pedir nada para nenhum deus, não pode pedir nada para nenhum outro homem, não pode pedir nada para ninguém, a não ser para você, rei. O que você acha? E o rei acabou concordando com isso, e ele emitiu esse decreto. Ao emitir esse decreto, obviamente, isso atingiu diretamente Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia cita em alguns momentos que Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes você não consegue orar uma vez por dia. E olha o que Daniel fazia, ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite, ele parava para conversar com Deus, para conversar com o pai dele. E quando o rei emitiu esse decreto, nada mudou para Daniel. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Então, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Eles foram logo falar com o rei acerca do decreto. E aí os homens falaram pro rei, eu vi o Daniel ali orando, hein? O que você vai fazer? Vamos fazer alguma coisa? Só que o rei, na prática, ele gostava muito do Daniel, porque Daniel era um dos 3 líderes dele e era o que mais estava se destacando. Então o Daniel já estava se tornando amigo do rei. Então o rei, quando ele percebeu o que ele havia feito, ele, cara, Daniel não vai parar de orar. Então eu vou ter que fazer alguma coisa com Daniel. E ele começou a pensar saídas para livrar Daniel. Ele queria ajudar Daniel. Nesse momento, esse é um momento que muitas vezes homens tentam fazer coisas para nos ajudar ou para te ajudar. E isso é bom. É bom que nós tenhamos pessoas ao nosso redor, homens, talvez anjos usados por Deus para nos ajudar, para melhorar o nosso caminho, para tirar os obstáculos da nossa frente. Só que, quando Deus determinou que uma coisa vai acontecer, não adianta que nenhum homem entre no meio do caminho, aquilo vai acontecer. Então, o rei tentou fazer alguma coisa para ajudar, mas ele não encontrou nenhuma saída, ele inclusive segurou até o pôr do sol, segurou o dia inteiro para tomar uma decisão, e ele queria fazer alguma coisa para livrar Daniel, e ao não conseguir, logo no dia seguinte, os outros sátrapas foram e pressionaram ele, falaram, rei, não esquece que lá na nossa lei dos Medo-Persas, nenhum decreto real pode ser revogado, pode voltar atrás, hein? E ele falou, não, eu sei e tal. Cara, foi o seguinte, eu não tenho o que fazer, então vamos lá, eu fiz o decreto e o Daniel orou pro Deus dele, então
vambora, então vai lá para a cova dos leões, Daniel. E aí quando ele manda Daniel para a cova dos leões, Daniel tá tranquilo, Daniel tá sereno. Isso é mais uma coisa que eu aprendo com Daniel, não só nessa passagem, já falei em outros vídeos sobre isso, mas Daniel, em meio ao caos, ele tá tranquilo, ele tá sereno, porque ele sabe que o que pode livrar ele não é uma decisão do rei, o que pode livrar ele não é os sátrapas voltarem atrás na armadilha que eles criaram, o que pode livrar ele é a fé que ele tem. É a fé que ele tem de que Deus, se quiser que ele morra ali, seja feita a vontade dele. E se Deus quiser livrá-lo, ele vai livrar. Da mesma maneira que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, da mesma maneira que Deus livrou Daniel anos atrás do rei, da mesma maneira que Deus livrou Daniel em outros episódios, que Deus livrou outros personagens, Deus poderia livrá-lo nesse momento. E a gente vê histórias como essa na Bíblia, e a grande verdade, sendo bem sincero, é que a gente lê como se fosse uma história de quadrinhos, sabe? Parece que é uma ficção, parece que a gente ouviu falar, e legal, Deus livrou Daniel. Amados, não, isso aqui é uma história real, onde Deus livrou um homem que colocou toda a vida dele na mão de Deus. E ao colocar toda a vida na mão de Deus, Deus foi fiel. Então, se a gente não se basear na Bíblia, se a gente não entender que a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco, a nossa vida vai ser pautada em apenas nas nossas experiências e no que nós achamos, quando não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos experiências, sim, para aprendermos com a vida, mas Deus quer que nós aprendamos com a palavra dele. Deus quer que nós peçamos permissão para tudo que nós vamos fazer. Deus quer que nós peçamos direção para ele, porque ele quer nos direcionar. Se você não está sendo ainda direcionado por Deus, será que você já pediu direção? Então, o primeiro passo é que você aprenda a colocar tudo na mão dele. Segundo, a você não tomar decisões apenas pelo teu coração, pela tua alma, pelas tuas emoções, porque nós somos falhos. Se nós não aceitarmos isso de uma vez por todas, nós só cometeremos erros, um atrás do outro, porque Deus não quer que nós entremos pelo caminho errado. Deus quer que nós seguimos o caminho justo, o caminho reto diante dele, o caminho das veredas da justiça. Só que para isso nós precisamos andar no caminho dele. Esse é o primeiro passo, andar no caminho dele, pedir perdão sobre todos os nossos pecados e pedir direção para todos os nossos caminhos, em todas as direções, em todas as decisões que nós tomarmos, nós precisamos da direção de Deus. Amados, eu hoje não dou um passo sem pedir a direção de Deus, eu não tomo uma decisão sem pedir o aval de Deus, sem ter a certeza de Deus no meu coração, e é isso que me dá paz, porque mesmo que eu esteja de repente num caminho que talvez não vai ser o melhor, eu sei que é o caminho que Deus quer para mim. Então não me importa muito o que a minha emoção me diz. Às vezes é difícil, é claro que é, nós militamos, como eu já falei aqui em outros vídeos sobre maturidade espiritual, nós estamos o tempo inteiro, 24 horas por dia, com a nossa carne guerreando contra o nosso espírito. E para que nós ouçamos o nosso espírito e sigamos a voz de Deus, nós precisamos colocar tudo na mão dele, entender que a nossa carne, as nossas emoções, a nossa alma é falha. Nós tomamos decisões erradas, nós temos vários vieses emocionais, vários vieses de confirmação, vários vieses. Se você quiser estudar um pouquinho sobre isso, estude, porque isso é científico. Então nós temos vários vieses que nos fazem tomar decisões com base em experiências, com base em confirmações, com base em gastar menos energia mental. Só que Deus quer que a gente simplesmente fale: filho, pai, o que você quer de mim? E ele vai falar: filho, faça isso, isso e isso, e acabou, pronto, tá resolvido, tá decidido. Você não gastou nada de energia ali, você só precisa ter maturidade espiritual para pedir a Deus, ouvir de Deus e seguir Deus. Isso que é o mais importante. E aqui Daniel faz isso, ele segue a fé dele, e logo em seguida vamos ver o que acontece. O rei, porém, disse a Daniel que lá no versículo 16, então o rei deu ordens a eles, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. E logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. E ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, tu que vives para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus.
também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. O maior princípio que eu aprendo dessa história da cova dos leões é que no meio do caos, no meio de uma circunstância de vida ou morte, nessas circunstâncias, às vezes Deus só quer que você confie nele. E por falta de confiança nele, às vezes nós botamos os pés pelas mãos, às vezes nós lutamos contra homens, nós desrespeitamos autoridades, nós lutamos contra nós mesmos, nós não entendemos o que Deus quer para nós. Mas, amados, eu creio que a partir dessa mensagem, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar clareza de que existem situações que você está passando talvez hoje, que você só precisa confiar. E ao confiar, creia que Deus vai te livrar, seja da cova dos leões, seja da mão de um inimigo, seja de uma situação adversa. Deus vai te livrar. Essa crença, essa fé, esse poder que Deus coloca no nosso coração, quando a gente crê que Ele pode fazer, ela é insubstituível. A partir do momento que você crê nisso, você se torna literalmente indestrutível, porque a partir dessa fé você sabe que se você estiver no caminho certo, que se você pedir direção a Deus, que se você não se deixar cair nas armadilhas do inimigo e do mundo, você vai chegar onde você quiser. Não existe nada que te pare. Talvez existam obras do mal que queiram te distrair, e aí por isso você precisa de muita atenção, mas nada pode te parar, porque Deus vai te avisar de todas essas obras, Deus vai estar contigo, Deus vai te dar as mãos, Deus vai à frente contigo. Ele só precisa que você confie. Então, a maior mensagem que eu quero deixar desse vídeo aqui de hoje é: confia no Senhor. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Tenta se imaginar, de verdade, tenta meditar, fecha os teus olhos, imagina que você está numa cova com vários leões, sedentos, com fome, querendo devorar qualquer coisa que veja pela frente. De repente um anjo chega e acalma o leão, coloca a mão na boca dele, faz ele fechar a boca e ele adormece. E ele fica ali adormecido, sem fazer nada contigo, sem te causar mal algum. Assim Deus nos garante. Da mesma maneira que Deus fala na palavra dele, que o diabo, ele como um leão, ele tenta rugir ao nosso derredor, mas ele não pode nos atingir, ele não pode nos tocar. Então, amados, entenda, tudo aquilo que acontece na tua vida, que de alguma maneira você sabe que passou um pouquinho do limite, aquilo provavelmente é o mal tentando te atacar, aquilo ali pode ser muito provavelmente espiritual, mas você precisa ter clareza, discernimento e maturidade espiritual para entender que nesses momentos tudo que você precisa fazer é parar, se acalmar e confiar. Confia que o Senhor está contigo e nada pode te parar. Você pode chegar onde você quiser, se você colocar tudo nas mãos dele, entendendo que o que você quiser ou o que você quer, no fundo, quando você coloca nas mãos dele, para de importar, e o que importa é o que ele quer. É o que você quer, colocando na mão dele, para que aconteça o que ele quer. Coloque tudo na mão de Deus. Entenda que ele pode te livrar de qualquer coisa. E confie que você pode chegar aonde ele quer e onde você quer, em qualquer momento da tua vida. Amém? Vamos orar para a gente terminar. Espero que você tenha aprendido muito com essa história. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, se fizer sentido. Feche teus olhos se você puder e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos tudo que temos e tudo que somos a Ti, Pai. Nós aprendemos, Pai, com essa história de Daniel, que em meio a circunstâncias adversas, Pai, em meio ao caos, em meio a uma situação de morte, Pai, nós confiamos em Ti. Por mais, Pai, que exista talvez um diagnóstico, Pai, dizendo o contrário. Por mais que exista, Pai, uma situação de prisão, Pai, dizendo o contrário. Um vício dizendo o contrário, Senhor. Por mais que exista, Pai, um homem dizendo o contrário, Senhor. Nós cremos, Pai, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos na Tua palavra, Pai. Tudo podemos, Pai. Crendo, Pai, que Tu nos livra do laço do passarinheiro, Senhor.
Por isso, Pai, colocamos tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos. Colocamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. E Te pedimos direção, Te pedimos proteção, Te pedimos sabedoria dos céus, Pai, para gerir, Pai, tudo que temos em nossas mãos. Nos dê capacidade de gestão, Senhor. Nos dê capacidade, Pai, de administração. Nos dê capacidade, Senhor, de lidar com todas as adversidades da nossa vida e do dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Espero que essa palavra tenha feito sentido. Espero que Deus tenha tocado o teu coração. Não esquece de comentar aqui pra gente, caso Deus tenha te tocado, caso você tenha tido alguma revelação divina. Comenta aqui com a gente, é importante pra gente saber as consequências dos nossos vídeos aqui, tá? E até semana que vem.